Neófitos e neófitas, colegas de profissão, sejam muito bem-vindos a mais um Engenharia de Quinta, onde a única coisa de quinta que temos aqui é o dia da semana que passa a bagaça, que é toda quinta-feira, porque de resto a conversa vai ser de alto nível, com profissionais excelentes, exceto eu e aquela que está aqui do meu lado, que é a Lia. Tudo bem, Lia? Olá, tudo bem? E aí, galera? Tudo bom com vocês? A gente está aqui em mais um programa. E no programa de hoje a gente trouxe um convidado muito especial. Muito especial. Muito especial. A gente tem aqui com a gente Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, Fábio Maurício Rodrigues. O Fábio, ele é engenheiro civil, ele é mestre em estruturas de concreto, especialista em perícia de incêndio e explosões, isso eu atesto, professor do curso de pós-graduação em incêndio da Unesc e coordenador da Defesa Civil da Serra. Foi quase 7-1, viu? Quase faltou dedo aí. E a gente trouxe ele aqui para falar justamente dessa área aí que ele atua com tanto empenho, que é a atuação do técnico, né, engenheiro civil ou arquiteto também, nas ações da Defesa Civil do Corpo de Bombeiros, né? Seja bem-vindo, my friend. Manda um salve família aí. Agradeço o convite, é um privilégio estar aqui hoje. Não vem falando como se fosse Tenente Coronel, não. Fala normal, pô. Fala normal. Pode me chamar de Cebola. Pode chamar de Cebola. Apelido do Léo, pra quem não sabia. Ninguém sabe. Não, ninguém sabe. Só quem estudou, né? Eu não preciso entregar o meu agora. Seja bem-vindo, Fabão. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Cara, pois é. Eu acho assim, primeiro eu queria que você falasse justamente dessa sua caminhada, porque você começou fazendo a formação, né, de oficiais e migrou para engenharia. Como é que teve? Você sempre pensou em fazer, por exemplo, eu pensava em ser padre, então onde é que eu vim parar? Isso nunca aconteceu. Claro que sim, padre e advogado. Do céu ao inferno e parei no meio, na terra. Então, fala aí você aí, como é que foi essa... Não, na verdade é muito difícil para o jovem ali, o adolescente, né, escolher o que ele vai ser. Assim, inclusive a pressão é muito grande. 14, 15 anos, nível médio, depois de vestibular. Então, eu rodei bastante até chegar no que, de fato, eu ia escolher para a minha profissão, né, com a minha carreira. Mas eu passei na universidade em 1996 em engenharia mecânica. É mesmo? Engenharia mecânica. Eu comecei o curso de mecânica em 96. Não sabia, não. Eu saí da Escola Técnica em 95, então estudei em 92, 95, isso. Mas Escola Técnica você fez o quê? E eu fiz o curso técnico de mecânica. Em 92 e 95 fiz curso de técnico de mecânica, prestei vestibular no final do ano de 95 e entrei na universidade em 96. Em engenharia mecânica, estava com 17 para 18 anos de idade. E aí comecei a fazer o curso de mecânica, assim, amei o curso, fantástico, casava com aquelas coisas que eu imaginava para mim, o futuro. E aí eu fui apresentado ao mercado de trabalho nesse período, assim, eu percebi que muitos engenheiros estavam virando professor de matemática, Essa época professor da rede pública. Eu fui professor da rede pública durante 2 anos. Ou o cara virava gerente de banco ou professor, os engenheiros, porque não tinha muito mercado. Eu comecei a lecionar com 18 anos. Eu fui contratado como DT do Estado. Não sei se tiveram esse privilégio de ser professor como DT do Estado. Trabalhei 2 anos para o Estado como professor. E eu vi um futuro assim meio tenebroso. Não aconteceu nesse futuro, período assim da minha vida, 18, 19 anos. Aí eu comecei a pensar em outras alternativas, né? Uma fala bem interessante foi a minha mãe, assim, eu guardo isso bem na minha mente, assim, 18 para 19 anos, minha mãe virou para mim: poxa, você já está na universidade, está na UFES, e eu vejo seus amigos que estão na UFES, já tem carro, você não tem nada. A única forma do engenheiro a palavra ter carro de incentivo da minha mãe, assim, poxa, você não tem nada. Eu falei, meu Deus, de fato você não tem nada. E o futuro também tenebroso. Eu comecei a pensar em concurso público nessa época, né? E aí eu vi alguns concursos, pensei em sair do estado para outras universidades do país. Eu fiz prova na USP, Unicamp, ITA, IME, tudo quanto é lugar do Brasil eu fiz vestibular. Passei na Unicamp, passei em outras universidades de São Paulo, quase entrei no IME, ainda bem que eu não entrei, e passei no CFO, no curso de formação de oficiais aqui do estado, né, que era o vestibular da UFES, em 98, né, que eu prestei o vestibular para o CFO, passei nas vagas, e daí eu tive que deixar a universidade. Em 98 eu deixei a universidade, eu estava no 4º período de engenharia mecânica, né, 96, 97... Isso, início de 98 eu deixei a universidade e aqueles 4 períodos de engenharia ficou ali no bolso.
Com o tempo, eu fui jubilado, né? A universidade tinha um prazo para rematrícula, eu não 9 fiz. anos, né? Eu acho também. De rematrícula. E aí eu fui jubilado do curso de engenharia mecânica e eu já estava em Brasília cursando o curso de formação de oficiais. A formação era lá em Brasília. Em Brasília. Tá. Não deu para poder fazer as duas coisas aqui. Também não daria mesmo que o curso fosse aqui. E aí, em 2002, eu formei em Brasília, no curso de formação de oficiais. Né? É um convênio entre o Corpo de Bombeiros de Brasília e a UNB. Então, eu voltei de Brasília com o diploma de Engenharia de Segurança contra Incêndio e Pânico, por conta da Universidade de Brasília. Sim. Eu já era engenheiro em 2002. Só que eu não me sentia assim totalmente capacitado e pensei, vou prestar vestibular de novo. Doido. O cara não me sentia capacitado, pelo amor de Deus. Aí prestei vestibular de novo para a universidade, tentei recuperar minha matrícula de 96, aí eu recebi uma cartinha do reitor da UFES dizendo bem assim, você é muito jovem, pode reingressar à universidade pelos meios normais. Né? Você guardou? Guardei, eu tenho isso guardado lá em casa, eu não vou jogar um troço desse fora, não vou mesmo. E aí eu falei, beleza, aí fiz prova de novo curso, como já tinha um curso superior, e fiz vestibular. Passei nas duas opções. Eu fiz vestibular para engenharia elétrica em 2002, passei em engenharia elétrica, e fiz prova de novo curso para engenharia civil. Passei em engenharia civil também. Optei para fazer engenharia elétrica. Eu percebi, não tem aquele negócio de que é igual MC ao quadrado? É verdade. Não é mentira. Não é mentira, né? Não é mentira. Engenharia elétrica é igual a engenharia mecânica. Eu sou engenheiro civil hoje, estou jogando contra, né? Não conta não, porque mas, não você chegou a entrar na época do Spider-Man? Né? Tinha uns professores lá que... Você lembra do cara do Spider-Man que saía andando assim? Eu conheci esse cara, conheci no RU. Eu conheci o Spider-Man no RU. Depois a gente conta essa. Conheci ele. E aí eu fiz um período de engenharia elétrica e corri na Prograde. Né? Acabou o primeiro período de engenharia elétrica e corri na Prograde. Aquela matrícula que eu passei no novo curso tá ativa ainda. Aí disseram, tá, você quer fazer a troca de elétrica para mecânica? Claro, não dá. Aquela bicha onde eu assino. Eu assinei e saí da engenharia elétrica e fui para engenharia civil. Foi quando a gente tive o privilégio de conhecer o Cebola e a turma toda. Eu sou e aí daí para frente a história você já conhece, né? Aí a gente mas assim, o que eu queria entender é, aí já entrando, você tá lá dentro do Corpo de Bombeiro. Quando você se formou como oficial, já foi direto para o corpo técnico naquela área de projetos ou não? Ou isso foi meio que um caminho natural por conta do a expertise você já tinha, já tinha expertise, né? Técnica mecânica e tal. O concurso no Corpo de Bombeiros, não existe um quadro de especialista, né? A gente não contrata especialista no Corpo de Bombeiros. Soldado, oficial, Você entra como oficial e o que acontece ali no Recursos Humanos? Eles começam a ficar tipo headhunter lá. Quem formou em Direito? Quem é formado na área de Biomédica? Quem é headhunter do nada. Quem é o formado em Engenharia? Aí me draftaram. Agora mandou um draft. Traga uma cerveja aí, produção. Você falou que você não ia aparecer, né? Pega uma cerveja pra mim. E aí esse cara aqui formado em engenharia, tem perfil técnico, aí me colocaram no serviço técnico do Corpo de Bombeiros, assim que eu retornei. Já era CAT o nome, de né? Brasil. Já era CAT? Centro de Atividades Técnicas. E aí a gente, assim, tava estruturando o serviço técnico. Era naquela salinhazinha ainda, bem rudimentar ali. E aí comecei a trabalhar desde o início com essa coisa de serviço técnico. Aí tive o privilégio de trabalhar na redação das normas técnicas, do Código de Segurança do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo. Olá, um salve, família. Salve. E aí eu pude trabalhar na construção dessas normas técnicas, né? Eu redigi 3 normas técnicas, foi trabalho da minha equipe. 2009 você já trabalhou, Isso. Né? De 2002 a 2009, 7 anos, a gente trabalhão na redação dessas normas, na customização, no estudo e elaboração dessas normas. A gente publicou em 2009. Cara, ela foi uma norma bem... Pô, é um livro. Eu ganhei. Foi um livro, eu ganhei, de fato. Você tem mesmo, eu tenho o livro lá, pô. Impresso. Minha primeira publicação, né? Esse primeiro registro de publicação foi essas normas em 2009. E assim, porque não existia formação de engenheiros de segurança contra incêndio. Não existia. Foi meio que
Como é que foi isso? Como é que... Existia assim um costume, né, no Serviço de Segurança contra Incêndio no Estado, de que os profissionais de segurança contra incêndio seriam arquitetos, engenheiros, qualquer engenharia, ou engenheiro de segurança no trabalho. Então, havia o curso de segurança do trabalho e uma disciplina no curso de segurança do trabalho chamado de proteção contra incêndio, e essa disciplina dava aos engenheiros de segurança do trabalho, especialistas, essa prerrogativa de trabalhar com segurança contra incêndio. E aí esses profissionais aprovavam um projeto, né, apresentavam os projetos para conseguir o alvará por conta dessa especialidade. Hoje já existe uma formação dentro do Corpo de Bombeiro para isso ou não? Não. Ainda continua, a gente percebe um mercado se organizando para isso. Já existem universidades e centros de formação no Brasil. Né? Cada vez mais E a profissão, né, essa especialização de engenharia de segurança contra incêndio ou proteção contra incêndio já existe em várias universidades pelo país. Uma delas eu sou um instrutor, sou professor, mas tem outras no país ofertando esse curso no nível de especialização. Pô, isso é de suma importância. E aí o foco é segurança contra incêndio, não segurança no trabalho, né? Então, especificamente mesmo. Nas diretrizes, até mesmo nos sombreamentos. Eu já falei com você que o meu bode que eu tinha nos projetos era o sombreamento entre acessibilidade com o projeto de incêndio. Sempre dava nó na minha cabeça, porque eu queria interferir para dar um negócio e não dava certo. Isso daí eu acho que é de suma importância. Agora, o que eu mais estava interessado em perguntar, como é que você foi parar no CSI do bombeiro? Explodiu, pegou fogo. E, cara, esse pra mim é o mais legal. Assim, não porque eu gosto de ver as coisas pegando fogo. Eu gosto de pesquisa. Sempre gostei de pesquisa. Sempre tinha essa veia assim de pesquisa. Eu sou muito questionador, curioso. Né? Já fui mal interpretado, você deve lembrar dos professores na universidade. Nem um pouco chato. Que me achava, esse aluno é chato, vive perguntando, assim. Não tem aquele aluno que levantava o dedo? Era eu. Às vezes a gente falava assim, Fábio, pergunta tal coisa. Ou não pergunta não. Não vai cair na prova você perguntar. É mesmo, sempre caía. Vai cair na prova você perguntar. E aí, essa veia de pesquisa, de se interessar, eu comecei a me aproximar do serviço de perícia, né? Me interessar com isso, pensar em reprodução de corpos de prova para testar as hipóteses. E assim, foi algumas novidades. Alguns peritos não gostavam disso, porque como você sobe o sarrafo, né? Sobe o nível dos trabalhos, aí todo mundo vai ter que trabalhar igual. E eles disseram, não faz tanto que a gente vai ter que seguir você. Mas eu meio que, meu interesse é com a verdade e com a convicção, né? Porque é muito ruim você concluir um laudo pericial sem convicção. Sem fundamentação, sempre, só olhou o fato consumado e falou, acho que é isso, acabou. E você escreve... Isso não é perícia. E infelizmente para alguns no passado, que não é verdade hoje, ninguém questionava laudo de perícia de incêndio. Hoje já estão questionando. Tô eu aqui. Hoje já estão perguntando assim, por que você chegou nessa conclusão? Exatamente. Você testou a hipótese A, testou a hipótese B? Me prova aí, cadê o ensaio? Exatamente. Porque assim, eu me pergunto, e você deve responder aí, como é que faz, cara, para descobrir como é que foi o ponto de ignição de um incêndio, né? Difícil. É difícil, né? O problema é que o incêndio consome os vestígios. Isso. É diferente de uma estrutura que rompeu, você vai lá, ter, olha, tá lá. exatamente. A armadura com a seção tem as inferior, provas ali. beleza e norma, não tem o concreto de baixa qualidade, você pega o control, faz o teste, você pega o projeto estrutural, dá para ver se ele está deficitário ou não. Agora, um incêndio consome os vestígios, você não vai olhar o quê, né? Vai sobrar alguma coisa para você investigar? Muitos laudos são inconclusivos porque não tem material para investigar. Não for consumido. Outros você consegue puxar um fio, coisa de CSI, mas você consegue... Eu me lembro que teve uma perícia que eu fiz, o nome da boate era boate.com. Ela inaugurou na quinta e na sexta um incêndio destruiu ela. Era lá em Cariacica, Campo Grande. Essa boate, assim, fizeram uma propaganda enorme dela, uma boate muito bem estruturada, construída. Mas teve um incêndio nessa boate na sexta-feira à tarde. Eles estavam instalando alguns equipamentos de luz e tal, essas coisas assim, som.
E aí teve um curto-circuito lá, não foi nem bem um curto-circuito, né? Teve um evento lá específico que colocou fogo no forro acústico dessa boate. Bem E parecido aí, com o Kiss, né? igual que isso, mesmo material da boate, mesmo material. A minha perícia virou pano de fundo para a investigação de Kiss, porque era o mesmo material. Caraca. Eles solicitaram o meu trabalho para Já viram concluir a que perícia tinha. lá. E aí, a sorte que esse incêndio aconteceu à tarde, a boate estava Tava desocupada. Senão, a Você boate teria sido uma aqui tragédia. seria na boate.com. A gente teria uma tragédia no nosso estado. O dono da boate, ele quase teve problemas, né? Porque ele tentou apagar o incêndio. Ele estava lá dentro, tentou apagar o incêndio e quase que ele não consegue sair da boate a tempo e destruiu a boate. Ela desintegrou. Sobrou pouca coisa para a gente investigar. E quando eu fui escalado para fazer essa perícia, eu olhava assim para as paredes em pé, o teto não existia, a estrutura também não existia. E eu me perguntava, como é que eu vou descobrir o que colocou fogo nisso? Caraca. E aí, assim, Isso é instigante. não tinha nem cobertura, assim, o sol batendo no chão e eu passeando pra lá e pra cá, assim, perdido. Dando voltas. Fingindo que tá assim, entendendo tudo. perdido, a imprensa lá fora querendo falar comigo. Nossa. E aí eu falei, não, peraí, cara, vamos olhar pra esse negócio e entender onde consumiu mais, onde está mais destruído, para eu ter pelo menos uma linha de propagação do incêndio, né? E aí eu consegui delimitar uma região da boate que é uma região que ficou mais destruída. Então, se é uma área que ficou mais destruída, onde tem menos resíduo, a chance de maior da fonte ígnea estar naquela região ali. E aí eu comecei a esquadrinhar e vasculhar aquela região. E aí eu comecei a encontrar pequenos vestígios de solda elétrica. Ué, quem estava soldando aqui? Aí vamos fazer entrevista, conversar com as empresas Pegar e tal. Nanana. E aí eu descobri que estava fazendo serviço de instalação de uma placa na fachada da boate, uma placa publicitária. E essa placa publicitária, para ficar vertical, precisava de uma barra de apoio. E essa barra de apoio foi soldada na estrutura do telhado. E teve vários pontos de solda nessa placa publicitária. Ela estava lá, eu achei a placa, ela sobrou aqui. Achei as barras, subi no topo da paredinha que estava lá e encontrei uma solda elétrica que você usa uma barra de protegida, né? Esqueci o nome técnico para essa barra. E tava lá uma barrinha dessa em cima da telinha que sobrou. O cara esqueceu essa barrinha lá em cima. Aí eu falei, rapaz, eu consegui achar um fio. Agora não vamos puxar esse fio. E a gente foi puxando. Fiz corpo de prova, ensaiei na UFES. Sensacional. Lá na engenharia mecânica, no laboratório da mecânica, a gente ensaiou o corpo de prova lá. No Lemac. No Lemac, ensaiamos esse corpo de prova, a gente filmou os ensaios, bolamos 10 hipóteses, testamos todas as hipóteses e a gente conseguiu descobrir a causa do incêndio. Nesse caso da boate, era um forro acústico que acompanhava toda a cobertura da estrutura. A solda dessa barra na estrutura do telhado, aquelas bolinhas da solda, conseguiram encontrar vazios no forro e encontrar o forro acústico. Aí foram fazer Havia um forro de madeira, um forro acústico embaixo, ela conseguiu passar. Quando ela tocou a espuma alveolada, aí aquele negócio se propagou velozmente. Eu fiz um ensaio com essa espuma alveolada no laboratório, que eu peguei a espumazinha assim, coloquei ela elevada 50 centímetros de uma fonte de calor, né? Um palito de fósforo aceso. A convecção do gás, né, entre o palito de fósforo e a espuma botou fogo na espuma. Nossa. O gás aquecido botou fogo na espuma. É um nerd. Ela é extremamente combustível. Você sai. Mas eu tive apoio da universidade, Não, professor... lógico. Mesmo você falando assim... Elias Dalvino, não sei se vai lembrar de Elias, termodinâmica, ele trabalhou comigo nessa você enxerga o gás. Ele vai lembrar. Mesmo você falando assim que você que puxou o fio, nós vimos aí vários elementos de várias coisas. Engenharia mecânica, ensaios. É multidisciplinar. Multidisciplinar, com certeza. Então, assim, tem ciência em volta, mas tem engenharia, tem arquitetura, tem tudo. E aí, não satisfeito em já estar trabalhando com... pulou para a Defesa Civil. E junto com os outros profissionais, é um assunto que a gente está combinando aqui de trazer mais especificamente, porque aqui falta tempo.
você traçou junto lá aquele centro de... É o centro de inteligência, né? Isso, cara, Isso. quando a gente passou lá Lugar pra... espetacular. Quando a gente passou lá, você falou como é que funciona. Prazer de conhecer o centro, nossa. De um alerta para o envolvimento dos técnicos. Pô, isso é sensacional. Fala um pouco mais disso daí, cara. Como é que... O centro ele é ferramenta, né, que aplica uma doutrina de gerenciamento de desastre. Essa doutrina ela foi construída pelo sistema americano de gestão de risco e de desastre, no FEMA, lá, que é o Instituto Federal. É o banco, né? É o banco, o FEMA não é aquele banco que dá o dinheiro para o desastre? Eu não me lembro a tradução do termo exatamente no inglês, mas é um sistema federal americano para gerenciamento de desastre, né? Que controla todo o sistema de gerenciamento de desastre nos Estados Unidos. Ele emana doutrinas para serem implementadas nos estados americanos. E essa doutrina que eles utilizam para gerenciamento de desastre, ela prevê monitoramento, informação e gestão dos recursos. O problema é que na hora do desastre isso se torna muito complicado para ser executado se você não estiver preparado para executar essas ações. A gente esteve nos Estados Unidos, a gente conheceu a doutrina americana, conheceu os centros americanos e pensou, vamos fazer um igual no Brasil. Vamos fazer algo que nos facilite o gerenciamento de desastre no Estado do Espírito Santo. Não dá para aplicar exatamente a doutrina americana aqui no Brasil, muito menos no Estado do Espírito Santo por conta de características culturais, né, características climáticas, aos riscos que existem no Espírito Santo. De ocupação da cidade. Aqui nunca vai aparecer um Godzilla, por exemplo, diferente do Japão. Mas... Pode. E o portfólio americano para desastre é tipo Godzilla mesmo, porque os caras têm um portfólio de desastre. Eles têm terremoto, vulcão, furacão, tornado. Ataque terrorista. Tem terrorismo, tem neve. Os caras têm tudo, assim. Acho que não falta nada no portfólio dos caras. Falta o Godzilla. A gente tem muita chuva e pouca chuva no Espírito Santo. Então, nossa análise de risco é diferente da análise de risco, da matriz de risco americana. Então, a gente precisou customizar isso para o nosso estado e o centro foi um resultado disso, né? Construir aquela ferramenta permite ao estado ser mais eficiente, mais profissional no enfrentamento dos efeitos do desastre. A imprensa costuma nos apertar, mas todos os anos nós temos problema com desastre, todos os anos pessoas morrem por conta de desastre, a gente não vai conseguir evitar o desastre. Sim. É impossível. O que a gente tenta fazer com muita dificuldade é mitigar os efeitos do desastre, é reduzir o seu impacto. E achar soluções mais rápidas também. Exato. Né? E é muito difícil medir isso também, né? Porque qual seria o tamanho do desastre se não tivesse a ferramenta? Eu tenho a ferramenta, né? Você tem até dificuldade de cientificamente dizer nós economizamos tantos % de danos utilizando essa ferramenta. E você até falou uma situação que teve uma chuva torrencial em algum município na Alegre, que os cálculos falavam que ia cair no centro do município. Vocês fizeram todos os procedimentos, né, a doutrina, só que caiu fora da cidade. Ou seja, mesmo tendo toda a ferramenta de previsibilidade, houve o imprevisto do vento que levou para... A meteorologia é bem probabilístico, assim. Por mais que você tente acertar na mosca, vão chover tantos milímetros em tantos minutos naquela coordenada... É tudo modelo probabilístico, é probabilidade estatística e tem um percentual de incerteza grande. Então, a gente tem dificuldade de acertar exatamente onde vai acontecer o evento. Mas eu consigo delimitar uma área que me permite emitir um alerta para essa poligonal. Então, quem estiver nessa poligonal pode receber, por exemplo, um SMS dizendo, você está numa região com uma probabilidade alta de chuva de 200 milímetros em 30 minutos. Sugiro você procurar um local abrigado, longe de encostas e de áreas alagadas. Né? Então, eu consigo emitir esses alertas com uma certa brevidade que pode gerar na pessoa que vive em área de risco uma ação que vai proteger a vida dela. Eu não consigo proteger o patrimônio, mas a vida é o bem mais importante. Sim, né? com certeza. E assim, você estava no macro, vamos colocar assim, olhando para o estado, e agora você está no micro, na ponta, que é lá no município, Defesa Civil do município, que é um órgão que está junto também desse daí. E como é que está sendo esse desafio
Como é que está sendo coordenar essas partes técnicas? Qual está sendo o maior desafio para você nessa parte? Porque você é um técnico. Apesar de você estar num cargo público e ser um agente público, você está num cargo técnico, é difícil, né? Você convencer pessoas, monitoramento de área de risco. Como é que está sendo isso daí? O mais difícil é a política. A parte da engenharia é tranquilo? Mas eu não estou falando da politicagem, não. Estou falando da ciência, né? Ciência política. Tá. Porque é uma habilidade que eu não tenho. Nós somos engenheiros cartesianos. E 2 mais 2 não é 4, cara. Não dá. Não dá. E quando eu acho que eu aprendi... Não aprendi ainda. É muito difícil, assim, se adaptar, entender, conhecer essas outras variáveis que permeiam a decisão, né? Porque a tomada de decisão, para a gente é fácil. Eu quero zerar o risco. Tira as casas da encosta. Simples. Porque aí você entra. Fala o cara pra sair de casa. Não, vai lá, tira o cara da casa, derruba a casa e não deixa colocar de volta. Você Todo não mundo pode, fala não isso, pode que é a construir solução aqui. mais fácil. Não é só isso. Eu já estou aprendendo que não é só isso, porque quando você pega a pessoa, tira ela do ambiente que ela cresceu, viveu, que ela tem uma rede de apoio, né? Por exemplo, a mãe vai trabalhar, mas tem a tia, a avó, alguém que mora do lado que fica com os filhos para poder trabalhar. Eu tiro essa família daqui, coloco num condomínio vertical, por exemplo, para zerar o risco para eles. Mas a mãe perdeu esse apoio, essa rede de apoio que ela tinha ali naquela comunidade. Agora ela não consegue mais trabalhar, tem que viver de bolsa, viver de outros auxílios sociais. E aí você constrói um condomínio vertical, pega várias áreas, várias posições geográficas ali, em vários locais de áreas de risco, coloca várias pessoas com culturas diferentes, aglomerado agora num condomínio vertical, com características diferentes que eles nunca experimentaram, para viver junto. Isso gera um outro problema de gestão de saúde. Uma engenharia social mais complexa. Muito mais complexa. E aí eu já estou mudando alguns paradigmas. A melhor solução, né, a gente pensando em matriz, né, a melhor solução não é zerar o risco, é mitigar o risco. Eu já estou começando a me convencer que é mais barato gastar milhões de reais numa encosta, numa obra estruturante na encosta, mantendo essa família na encosta, do que tirar ela de lá e colocar em outro lugar, porque eu vou gerar mais problemas do que a solução social, que eu imaginei que eu ia gerar. Porque esse é uma ciência multidisciplinar, muito multidisciplinar, de difícil solução. Então você viu aí, né? Já falou de engenharia, novamente, serviço social. Sim. Pô, isso tudo demanda estudo, e não é qualquer um que faz isso. E como é que hoje, eu não sei se você pode falar, como é que hoje é a estrutura técnica desses corpos, desses agentes públicos que tomam conta da gente, que é o Corpo de Bombeiros. A gente já sabe a excelência que tem no Corpo de Bombeiros do Espírito Santo e dos outros também. A Defesa Civil, que agora está sendo melhor estruturada nos municípios. Como é que está sendo como é que está sendo estruturado isso? Você está na Defesa Civil de Serra, que já é um município que tem um porte maior, né? Maior do estado em termos de PIB e tudo. Como é que você tem visto isso, até por causa das outras defesas civis? Como é que está sendo estruturado? Esse mapa é bem interessante, Léo. Se você pegar um município forte, como Serra, Vitória, Vila Velha, região metropolitana, que tem uma arrecadação alta, que consegue investir nessas estruturas, você vai ter defesas civis fortes. Né? A de Vitória é muito forte, de Serra é uma estrutura bem estruturada, Vila Velha também. Mas se você se afastar desse eixo, também, assim, né? Por exemplo, Cachoeiro, às vezes, porque isso está mapeado no nosso estado. Né? O município que possui mais poligonais de risco é o município de Vitória, primeiro colocado. São 96 poligonais de risco em Vitória. O segundo é Cariacica. Se eu não me engano, são 53 em Cariacica. O terceiro não está nem na Grande Vitória. É Marechal Floriano. Marechal? Marechal Floriano. Eu já ia chutar assim, você perguntar, Cachoeiro, sei Cachoeiro, lá, dos Morros. Marechal Floriano. Colatina, o terceiro, top 3 ali. Vitória, Cariacica, Marechal Floriano.
Então, se você for desenhar uma estratégia, né, para apoio, estruturar as defesas civis, teoricamente, Vitória, Cariacica e Marechal Floriano teria que estar ali entre os primeiros. Mas a gente sabe que vai depender da arrecadação do município, de quanto que ele tem para investir, de como que ele vai dividir o bolo, né? O recurso que ele tem disponível com todas as áreas que ele precisa investir. Marechal Floriano é uma defesa civil boa e estruturada, mas se você for para o interior do nosso estado, você vai encontrar defesas civis assim, mais deficitárias de questões técnicas, mais carentes, né, de pessoal, equipamento. Aí precisa mais do apoio estadual. Aí o estado precisa entrar para apoiar esses municípios. O governo do estado, não sei se eu posso falar isso no período eleitoral, mas o governo do estado tem investido no fortalecimento dessas defesas civis, né? Tem investido em obras estruturantes, percebeu isso ao longo do tempo. Primeiro porque o estado do Espírito Santo é o segundo estado da federação com mais áreas de risco. Primeiro é Rio de Janeiro. O segundo é o estado do Espírito Santo. Então existe um certo clamor para investimento nessa área. E o estado tem investido, a federação também tem investido a própria criação em do centro, obras. Né? O centro é um exemplo claro disso, né? Uma obra tão importante quanto essa. Por que a gente fez um centro desse no estado do Espírito Santo? Porque existe um clamor de investimento para melhorar a segurança do ponto de vista de defesa civil no Estado. E o Estado investiu bastante, não só na preparação da estadual, como também na estruturação dos municípios. Nós temos um Estado também ágil para atender os municípios. Se você perceber, quando compara com outros estados da federação, muitos municípios já receberam recursos assim no dia seguinte. Tinha cesta básica sendo entregue, colchão sendo entregue no dia seguinte, comida sendo entregue, abrigos sendo instalados nas regiões, mesmo municípios com defesas civis mais carentes do que outros. Então, a gente tem uma estrutura boa já no estado funcionando, não que seja o ideal, mas nós já temos um suporte bom para enfrentar desastres do Espírito Santo por conta do histórico de desastres que a gente tem. 2003, 2020, 2009, 1978. Isso é recorrente, a gente tem um desastre marcado para os próximos anos aí. Qual vai ser o próximo? Se eu conseguir adivinhar, né? Por isso manda para nós no zap, no zap lá. Eu estou tentando adivinhar. Pro bunker. Depois eu vou passar o telefone dele aqui para vocês ficarem ligados. Bom, cara, passou por um furacão de informações. Acho que cabe a gente ir falando mais. Mas o mais importante aqui pra gente aqui é mostrar as gambiarras. Tem algumas gambiarrinhas de leve. Assim, que vai tocar, obviamente, mais questões de incêndio, né? E assim, pra gente discutir. Meio que é um momento... Engenharia de quinta categoria. Só tu não tem VT. Não tem VT. Não. A gente vai conseguir patrocinar até o final do ano. Quer patrocinar não, cara? Não tem como não. Engenheiro não ganha. Sua mãe já tinha te dito. Minha mãe me avisou pra gente ter feito medicina. Sua mãe previu bem assim, filho, o engenheiro só termina com o carro se for dirigindo Uber. Engenheiro dirigindo Uber. Mas vamos lá, vamos passar aqui algumas coisas só pra descontrair, né, e tal. Bom, foi essa... Atuação da Defesa Civil. Atuação da Defesa Civil. Será que existe esse bichinho pra segurar os rolamentos aí de pedra ou fica tudo assim? Nossa. Fica assim. Infelizmente. E é engraçado que a gente vai vistoriar essas áreas assim de encosta com risco de escorregamento e rolamento de rocha. E aí você já vê as pedras no chão, os talos que a gente fala, né? Os talos já estão ali em volta. Já tá avisando. E aí você vê construção em execução em cima dos talos. Nossa. A pessoa não tem noção nenhuma do tamanho do risco Existe que ela está correndo. Problema de política pública, né? Porque assim, o problema de habitação no Brasil é... Ignorância também. Não, claro, evidente. Mas assim, às vezes o último recurso do cara é ir pra lá. É foda, é difícil. E realmente o cara não tem a menor noção de que isso daí pode acontecer. Pode. E impressionante são as áreas de maior vulnerabilidade. Porque se você chega... Se bem que aqui em Vitória a gente tem algumas áreas de risco que tem um poder um pouco maior, que é a região de Fradins e tal. Mas, cara, as áreas de risco todas são de vulnerabilidade social, onde as pessoas não têm instrução. Aquela rede de apoio deles está ali em volta, 5, 6, 7 famílias, a família inteira, colega. Então, assim... É uma engenharia social difícil de resolver, né, cara? Não é só engenharia civil. É muito difícil. Até porque, por exemplo, numa questão de encosta dessa, tem desapropriação, não tem jeito. Se você for fazer um sistema de contenção, pode ser o mais eficiente possível.
Vai ter remoção. Vai ter remoção, entrar máquinas, vou ter que tirar. A gente teve a oportunidade de conversar com a Vanilla, que é a parte de drenagens públicas, serviço de drenagem, esplacamento de massa, tudo é isso aí. Aí, ó. Não é só quando... quando mas isso. não é só Qual que foi esse... esse daí foi em Minas, né? Minas. Um condomínio de luxo que foi construído numa área... No Espírito Santo tem. Tem não, né? cara. Tem não. Você vai achar obras assim de alto padrão de qualidade. Mas é proibido eu construir em costa? Não. Sim ou não? Não. Não. Proibido. Ah, se não for área de proteção ambiental. Cara. se não for restrição. Zerei, hein? Tirei 10. A diferença é que uma obra numa encosta é 3 vezes mais caro que uma obra na região Exatamente. plana. A pergunta que tem que ser respondida é o seguinte: você tem disposição de investir o triplo para fazer a obra na encosta? Sim ou não? Sim, então faça. Né? Dá para fazer. Tem solução de engenharia para tudo. Tem. O importante é, você vai pagar? Você quer pagar? O maior problema não é executar a fundação ou a estrutura. É você garantir a manutenção de Também. estruturas dessas. Porque o tanto de caixão perdido que tem nessa obra aí Nossa. e que vira a caverna do Batman. Né? Eu falei isso porque eu entrei numa recentemente. Bicho. Nossa senhora, cara. O Morbius estava lá. O Morbius estava lá. Tava mesmo. Tava lá. Antes do lançamento do filme dele. Tava lá. Vamos falar um pouquinho de incêndio. Você sabe que esse incêndio aí... Essa perícia tá fácil. Não, mas você sabe que esse incêndio aí foi por causa de aquecedor, né? Da foto original? Foi por causa de aquecedor. A menina tá grande hoje. Vamos lá. E aí, cara? Nossa. Isso aqui foi para exemplificar, eu acho que dos últimos anos, o que mais deu incêndio aqui na Grande Vitória. Em pré-acamento. apartamentos, Cara, tá aí, tem uns 5 aí, mas... Não, se cada circuito desse Tiver tranquilo. separado, Sim, exatamente. com disjuntor apropriado, fios dentro Aquele dentro da disjuntor norma, pretão, né? aquele pretão assim. Como Com o Zé Gambiarra tá ali concessão, do lado, provavelmente não tá. está. Deve estar tudo num circuito só, de Exato. 4 milímetros, você sabe. Cabo rígido. Não, cabo rígido não, porque é nova isso. E aí, quando começa a cair o disjuntor, o que o cara faz? Isso aqui, ó. Cadê? Ele... Cadê aqui? Eu vou mostrar. Não, aqui, ó. não. Isso aqui, ó. lá. Não, quando... Segura pra não cair. Não vai ter Nossa! Não cai, vai. Jesus, E eu acho você que... me surpreendeu agora. Você me surpreendeu. Mas vamos voltar, vamos falar. Alguém... Você me surpreendeu agora. Gente, Zé Gambiarra, você é o cara. Hein? Ele se superou nessa, hein? Aham. Não, isso daí é piadinha, não pode colocar. Não, deixa pra lá. Essa pula. Politicamente correto. Isso aí acontece muito. Cara, É raro, mas acontece É muito. raro, mas acontece. Por que... Não, isso é uma pergunta meio cretina que eu vou fazer. Mas por que o brasileiro acha que sabe mexer por conta própria em eletricidade? Qual que é o sentido disso, cara? Na verdade, ele vai testando, né? Ele vai aumentando o grau de confiança, o limiar né? de confiança. Exatamente. Ele comete... Eu ia fazer uma piada, mas Pode fazer. eu ia ser acusado de machismo. Mas Então não fala. então eu não vou fazer. Não pode fazer cortes! Mas ele vai testando o limiar, né? Ele coloca um T, não deu nada, ele coloca mais um, não deu nada. É igual você vai executando a obra civil, né? Faz uma seção menor, não caiu, eu vou diminuir mais um pouquinho, não caiu, fiz um vão de 3 metros, não caiu, faz um de 4 agora. E ele vai aumentando esse limiar de confiança dele até o momento que as coisas concorrem para Pra dar merda. para dar merda. Exatamente. Aí chama o Batman. Não, chama o Corpo de Bombeiro. Chama. E a culpa é sempre do bombeiro, do Lógico, estado, vocês não apagam o incêndio rápido, município, pô. da Defesa Civil. Vocês não apagam o incêndio rápido. Blocos de controle externo, sempre. Sim, Sempre lógico. tá Não fui eu que taquei fogo. Aconteceu. Fábio, velho, ó. Pô, a gente conversa direto, você é meu amigo e tal. E foi um prazer Já ter acabou. você. Já acabou. Já cara. acabou. Não, já acabou por hoje, mas nós vamos te chamar mais. Já estamos certeza. combinando aqui. Beleza. Tal, fazer live, fazer a porra toda, ganhar dinheiro. Mentira, não vão ganhar dinheiro. Não vai ganhar dinheiro. É só pra- Patrocinadores nos acham. Isso aqui é mais pra o fundo disso aqui é para exacerbar e para levantar que a gente tem profissionais aqui que fizeram trabalhos excelentes em várias áreas da Fazem engenharia ainda. e fazem ainda. Pô, olha o tanto que você caminhou. Primeira, normativo técnico do Corpo de Bombeiro, realmente estruturado. Pô, o Tava centro aqui. de... Pelo amor de Deus. Então, assim, a gente tem know-how, a gente tem bons profissionais e é isso que a gente quer trazer aqui.
E conta a história, né? Eu acho que é o mais legal. E, pô, muito obrigado, tá? E quem quiser acompanhar o trabalho dele lá, tá lá na Defesa Civil, então é exposição máxima, né? É um desafio muito grande e eu sei o tanto que você trabalha e o tanto que você gosta, a corporação que você representa e o trabalho que você faz. Então, obrigado aí, você tá aí com a gente, pode deixar o recado se você quiser. Então, essa fala sua é bem interessante. Nós temos capixabas extraordinários em todos os lugares do mundo. Exatamente. Infelizmente, a gente está exportando o nosso melhor capital, que é o intelectual. A gente tem problemas de políticas, né, no Brasil, políticas de tecnologia, construção de tecnologia, política pública de educação, que acaba perdendo esses profissionais. Né? Tem muita gente, eu já tive a oportunidade de sair do país e encontrar capixaba lá nos Estados Unidos, em outros países, Canadá, os caras montando, criando tecnologia e não estão aqui no Brasil, não estão aqui no estado. Então a gente acaba perdendo esse capital, e aí ao mesmo tempo perde tecnologia e depois a gente importa tecnologias desses capixabas pagando 10 vezes mais. Exatamente. Então, mas é só pagar com um copo da Stanley. Deve ser o mesmo preço. Então, assim, tem algumas startups que surgiram aqui no estado que bombaram. Acho que a gente precisa pensar valorizar um pouquinho mais, nisso, valorizar esse capital intelectual que nós temos aqui no estado e focar nisso, né? Aproveitar isso para melhorar o produto interno, capixaba e brasileiro, e melhorar também, crescer o nosso estado. Sim. Pegou fogo, chamo você ou chamo o 93, cara. Não tem equipamento em casa. Superman? Não. Achei que então o seu telefone que eu tenho não serve pra nada. Só pra marcar o churras. Tem que marcar o churras. Então não percam o próximo churras na casa do Brincadeira. Galera, obrigado aí por mais um episódio aí do Engenharia de Quinta. Espero que vocês tenham gostado. E não perca o próximo episódio, toda quinta-feira estaremos aqui. Lia tem que fazer aquele negócio. O que tem que fazer? Tem que fazer? Curtir, compartilhar. Curte o canal, compartilha, ativa o sininho. Toda marca, quinta-feira, manda pra mamãe, vovó, manda mensagem, manda direct. Faz o que você quiser. Só não manda nudes. Tchau. Valeu.